Saúde a todos, muito boa tarde, meus amigos. Como sempre faço antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, antes de iniciar, ontem eram 56 clubes, chegaram 2. Meus amigos, esse enredo faz parte da Copa Conmebol Sul-Americana 2023. Eram 56 clubes iniciaram aí essa saga, 2 chegaram à final de ontem, disputada, que tinha tudo, para ser realizada no estádio Centenário de Montevidéu, mas em meados de setembro, o presidente da instituição, o presidente da Conmebol, mudou e a decisão foi disputada ontem em Punta del Este, no Uruguai, sendo mais preciso na província de Maldonado, no estádio Domingo Burgueño Miguel. Meus amigos, Fortaleza e LDU, depois de toda essa saga, depois de passarem pela batalha da fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinais e a decisão disputada em jogo único ontem no Uruguai. Meus amigos, então como foi que essas equipes chegaram de fato a essa decisão? Vamos aqui traçando aqui por partes. Então, meus amigos, a equipe da LDU no grupo A da competição tinha a companhia do Botafogo, meus amigos. Botafogo aí que vai liderando o Campeonato Brasileiro da Série A agora em 2023. O Magallanes do Chile e a Universidad César Vallejo do Peru, meus amigos. Enquanto que o Fortaleza no grupo H. No grupo H, meus amigos, com as companhias do San Lorenzo, do Palestino do Chile e o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Meus amigos, então LDU e Fortaleza avançaram em seus grupos. Nas oitavas, a equipe do Fortaleza teve o Libertad como adversário, o dificílimo Libertad do Paraguai, e o Fortaleza venceu por 1-0 esse jogo no Defensores del Chaco. 1-0 Fortaleza, e no Castelão, Fortaleza, já administrando a construção da vantagem, empatou com o Libertad no Castelão e avançaria às quartas de final. Para encarar, meus amigos, o América Mineiro, o Coelho, que vai aí figurando na lanterna do Campeonato Brasileiro. América Mineiro que eliminou o Bragantino nas oitavas de final nas penalidades. Então o Fortaleza já venceu o primeiro embate por 3-1, isso no Independência, e no Castelão venceu mais uma vez esse duelo caseiro. Fortaleza 2, América Mineiro 1, e o Fortaleza chegando às semifinais para medir forças contra um Corinthians, meus amigos. Um Corinthians que aos trancos e barrancos, em ser de verdade, o Corinthians vindo em ser de verdade, da Copa Conmebol Libertadores. Isso porque o Corinthians ficou em terceiro no seu grupo e automaticamente foi para a Copa Conmebol Sul-Americana. Enfrentou os playoffs e tudo mais, até eliminou a equipe do Universitário do Peru, chamado Mengão Peruano. Corinthians avançou e encontraria com o Fortaleza nas semifinais. Corinthians que, aliás, nas quartas de final teve de passar pelo Estudiantes. Estudiantes, meus amigos, aos trancos e barrancos, graças às belíssimas e belas intervenções, grandes defesas do goleiro Cássio, uma defesa sólida, o Corinthians conseguiu segurar toda a pressão e nos pênaltis avançaria para fazer mais um duelo caseiro nessa Copa Conmebol Sul-Americana. Nas semifinais, meus amigos, o primeiro jogo na Neoquímica Arena, empate 1-1, e o Fortaleza já teve aí diversas possibilidades até para sair com alguma vantagem nesse confronto. Mas no Castelão, meus amigos, empurrado aí certamente por mais de 60 mil vozes, o torcedor do Fortaleza compareceu em peso, apoiou, empurrou, e o Fortaleza conseguiu vencer o Corinthians por 2-0, chegando pela primeira vez em sua história a uma decisão de competição internacional.
Lembrando, meus amigos, muitos noticiaram e tudo mais que o Fortaleza teria sido a primeira equipe nordestina a chegar a uma decisão de competição internacional, o que não é verdade, pois a Copa Conmebol 1999, extinta, né? Copa Conmebol, depois teríamos aí algumas edições de Copa Mercosul, até finalmente em meados de 2002, 2003, começar de fato a Conmebol instituir como a segunda competição de maior importância no continente, depois, claro, da Copa Conmebol Libertadores, ser instituída a Copa Conmebol Sul-Americana. E a participação dos brasileiros, de fato, começou na edição de 2003, que teve como campeão o Cienciano do Peru. Meus amigos, então o que acontece? O CSA das Alagoas, e detalhe, o Vitória, que poderia ter aceitado o convite, em ser de verdade Vitória, o Bahia e o Sport abriram mão de disputarem essa competição. Caiu nos braços, caiu no colo do CSA, Centro Esportivo Alagoano. Alô Maceió, alô Alagoas, tá? Então o CSA aceitou esse desafio dessa competição com muitas dificuldades, foram muitos perrengues, relatos até apontaram por leituras que eu pude ler e tudo mais. O time em algumas situações chegou até a dormir no aeroporto. Vejam só vocês as dificuldades, meus amigos. Problemas financeiros, o clube não conseguia, tinha muitas dívidas, muitas contas a serem pagas, com muitas dificuldades, mas o CSA foi avançando aos poucos e chegaria à decisão, chegou à decisão e mediu forças contra o Talleres de Córdoba, da Argentina. Primeiro jogo, aliás, a decisão foram em 2 jogos, né? Jogo de ida, jogo da volta. O primeiro jogo no Rei Pelé, lotadíssimo naquele ano de 1999. O CSA chegou a bater os argentinos por 4-1, mas nos minutos finais os argentinos diminuíram o prejuízo para 4-2. Na Argentina, meus amigos, no Mário Alberto Kempes, em Córdoba, aliás, onde foi disputada a final da Conmebol Sul-Americana ano passado, 2022, onde São Paulo e Independiente del Valle, do Equador, mediram forças e todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Havia uma enorme expectativa, mas quem levantou o caneco foram os equatorianos dos Los Rayados de Sangolquí. O Independiente del Valle 2-0 para cima dos comandados de Rogério Ceni. Portanto, meus amigos, a equipe do CSA foi à decisão, ao jogo, né, na Argentina, e perdeu por 3-0, meus amigos. Por 3-0 e acabou ficando com o título o Talleres da Argentina. Portanto, meus amigos, esta foi o primeiro nordestino que foi mais longe, né, teria chegado a uma decisão de competição internacional, de competição sul-americana, na Copa Conmebol de 1999. O CSA das Alagoas chegou à decisão diante da equipe do Talleres de Córdoba. Perdeu a decisão, Talleres campeão. Meus amigos, e como é que foi o caminho da Liga Deportiva Universitária de Quito, do Equador? A LDU, meus amigos, enquanto que o Fortaleza, meus amigos, veio da fase de grupos do grupo H, a LDU, meus amigos, veio da fase de grupos no grupo A, que teve as companhias do Botafogo, do Magallanes do Chile e do Universidad César Vallejo, como já havia narrado aqui para vocês. Então, meus amigos, a equipe da LDU teve, como avançou no grupo e tudo mais, teve nas oitavas de final o Ñublense, meus amigos, e a LDU venceu por 1-0 fora de casa, e no jogo, né, no Casablanca, no jogo da volta, perderia por 3-2 e nos pênaltis avançaria por 4-3. Isso nas oitavas de final. Nas quartas de final, a LDU encararia o São Paulo, meus amigos.
venceu o primeiro jogo por 2-1 no Casablanca. São Paulo até conseguiu diminuir o prejuízo com um gol anotado por Lucas. E no Morumbi, o São Paulo, depois de uma pressão enorme, apesar das dificuldades, mas os comandados de Dorival Júnior conseguiram vencer a equipe da LDU por 1-0. Teve até bolas na trave, entre outras oportunidades criadas. A torcida do São Paulo tentou empurrar, apoiar ao máximo o São Paulo, que já estava, classificado para a final da Copa do Brasil. A essas alturas, o São Paulo já era um dos finalistas da Copa do Brasil e meio que suas atenções voltadas com alguma propriedade à final da competição nacional. Mas, meus amigos, nos pênaltis, o São Paulo deixou de converter uma cobrança. Rames Rodrigues não converteu a sua cobrança e a LDU converteu todas. Resultado disso, meus amigos, o São Paulo pararia por ali nas quartas de final e a LDU chegaria às semifinais para encarar o Defensa e Justiça, que eliminou, em ser de verdade, despachou o Botafogo, outro brasileiro, nas quartas de final. A LDU, já no primeiro compromisso, venceu por 3-0 no Equador, em Quito, no Casablanca, por 3-0 e assegurou um empate no estádio La Fortaleza, na Argentina, em solo argentino, e assegurou aí, chegando mais uma vez a uma decisão de Copa Conmebol Sul-Americana. A primeira foi no ano de 2009, quando levou a melhor diante do Fluminense, meus amigos. A LDU foi campeã no ano de 2009 da competição da Copa Conmebol Sul-Americana. Portanto, meus amigos, Fortaleza e LDU mediram suas forças ontem no Uruguai. E, meus amigos, o que se viu? O primeiro tempo, marcado aí por um jogo assim um tanto físico, um jogo um tanto brigado, pegado. Primeiro tempo que não teve tantas oportunidades, mas o Fortaleza já teve ali algumas, principalmente ali a casa mais ou menos dos 15, 17, 20 minutos no primeiro tempo, com o Marinho. Marinho foi limpando, foi fazendo uma baita de uma jogada, resolveu limpar, alguns zagueiros, mas talvez até desperdiçou uma grande oportunidade, pois optou por sair driblando os zagueiros, a defesa da Equatoriana, e não conseguiu de fato, não teve uma finalização. Acabou desperdiçando uma grande oportunidade. A LDU responderia minutos depois, obrigando o goleiro João Ricardo já a começar a trabalhar, a fazer as primeiras defesas. Primeiro tempo de poucas oportunidades, um jogo muito brigado, muito pegado, de muito físico. Vem o segundo tempo. No segundo tempo, a equipe do Fortaleza abriria o placar, meus amigos. Uma assistência, cruzamento do Pochettino, e Lucero, em ótimo posicionamento, consegue bater firme, sem chances, para o ótimo Alexander Domingues, goleiro da equipe da LDU, talvez ali com a interferência do sol, tanto é que depois optou por usar uma boina, um chapéu, um boné, quem sabe até para melhorar um pouco a interferência que o sol estaria provocando. Então o Fortaleza abriria os trabalhos, 1-0 Fortaleza, e com aquele placar, meus amigos, já seria suficiente caso o Fortaleza tivesse segurado a onda, tivesse segurado o embalo, mas a LDU responderia minutos depois com uma jogadaça. No caso, Al-Tsugaray, que até entrou, depois teve uma substituição, ele entrou no jogo, botou fogo nesse jogo, fez uma baita de uma jogada, saiu limpando aí certamente 2 ou 3 zagueiros da equipe cearense e marcou um golaço, batendo sem chances para o goleiro João Ricardo, um golaço de Al-Tsugaray, empatando a parada. Fortaleza 1, LDU 1. Daí em diante, meus amigos, o jogo tornou-se muito mais pegado, com oportunidades para ambos os lados. Tanto o João Ricardo quanto o goleiro da equipe equatoriana, Alexander Domingues, trabalharam em seus domínios. A partida foi para a prorrogação, um empate, e ser de verdade persistiu, muito pegado, muita correria, algum nervosismo,
teve o zagueiro Tite do Fortaleza, que acabou sentindo uma lesão, desconforto muscular, e teve que ser, de fato, substituído, teve que sair mesmo, não tinha mais condições de permanecer na partida. Essa decisão, meus amigos, foi para os pênaltis. A decisão da Copa Conmebol Sul-Americana iria para os pênaltis. Meus amigos, e nos pênaltis, o que aconteceu? Para o Fortaleza, Thiago Galhardo, Iago Pikachu e Tinga converteram as cobranças para o Leão do Pici. Já para a equipe da LDU, converteram Guerreiro, iniciou as penalidades desperdiçando, Alçugaray converteu, Martínez converteu, Johan Julio, que teve até uma recente passagem pelo Santos Futebol Clube, e Piovi converteram para os equatorianos. Com a conversão de Piovi foi suficiente e a LDU venceria a equipe do Fortaleza nos pênaltis por 4-3. Um dado momento das penalidades, caso Pedro Augusto tivesse convertido sua cobrança depois de uma defesa do goleiro João Ricardo, caso Pedro Augusto tivesse convertido, não iria nem para as alternadas. O Fortaleza, caso tivesse convertido, a história poderia ter sido diferente. Como Pedro Augusto não converteu, vieram as alternadas, Piovi converteu e Brites não converteu, mas a terceira defesa nas penalidades de Alexander Domingues garantiu a segunda conquista de Copa Conmebol Sul-Americana aos equatorianos da LDU. Meus amigos, mas fica aqui de fato o belíssimo trabalho. É forçoso reconhecer, claro que o reconhecimento é válido aos valentes, aos comandados desse ótimo Juan Pablo Vojvoda, esse técnico do Fortaleza, meus amigos, esse belíssimo trabalho. Não é fácil chegar numa decisão de uma Copa Conmebol Sul-Americana. Esse Fortaleza, meus amigos, depois de 8 temporadas, 8 anos na Série C, em 2023 chegaria, no caso, a decisão de uma competição sul-americana, no caso da Conmebol Sul-Americana. Não é fácil. De uma Série C, um acesso à Série B, para se firmar, em ser de verdade, é uma equipe que tem se firmado na Série A e com possibilidades neste Campeonato Brasileiro de, quem sabe, brigar por uma das vagas que podem conduzir a equipe cearense à Conmebol Libertadores em 2024. Mas no Uruguai não deu para o Lion. E os equatorianos chegaram à sua segunda conquista de Copa Conmebol Sul-Americana. O meu reconhecimento, meus parabéns à turma do Ceará, que certamente aí percorreu mais de 5.000 quilômetros ao Uruguai. Ao torcedor, ao simpático torcedor que pegou a sua moto de Fortaleza e desceu esse mapa, a turma que foi de ônibus, a turma que foi via aérea. Cara, isso é até legal o reconhecimento disso. De fato, o que o futebol une, o futebol de fato ele ultrapassa, expande fronteiras. Isso é muito legal, isso é muito gostoso reconhecer, e parabéns ao Fortaleza. O resultado não veio, o título não veio, mas é forçoso. É interessante reconhecer esse processo, todo o processo, até chegar a uma decisão de Copa Conmebol Sul-Americana, e terá aí ainda rodadas pelo Campeonato Brasileiro para, quem sabe, buscar uma vaga para Conmebol Libertadores em 2024. Há possibilidades, o campeonato ainda não acabou e ainda há muita coisa para acontecer neste Campeonato Brasileiro 2023. Meus amigos, eu fico por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Espero vê-los numa próxima oportunidade.
saúde a todos, inscrevam-se no canal, até mais.